ide. E vocês disseram, eu vou. E disseram, eu vou, Senhor. E se disseram, agora tem que ir. Oh, Rabachana canta rabacanda rabaladas. O texto que foi lido pelo pastor João nesta noite, capítulo 9 do livro de Lucas, versículo 57 ao 62. E levando em consideração o que foi cantado há poucos instantes. Primeiro, os guerreiros se preparam. Eu quero remeter a reflexão ao princípio desses dois hinos. Segundo, eu vou. E agora o texto que eu vou ler, presta atenção à conclusão. Eu vou repetir de propósito para que nós possamos uma vez mais recordar e meditar. E aconteceu que, indo eles, Lucas 9:57, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixai aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E aí eu vou contextualizar com a frase ou as duas palavras que nós cantamos nas últimas linhas do hino de Fernanda Brum. Ninguém, o texto diz, que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém que diz eu vou e olha para trás é apto, aleluia, ao reino de Deus. Agora você disse eu vou, você não pode mais olhar para trás. É claro que aqui eu não quero colocar como que um comprometimento supersticioso, não é nesse aspecto. Eu digo, eu acredito que quando cantamos, porque eu percebi, e eu mesmo cantei assim, de todo o coração, e cantamos de todo o coração, e porque cantamos de todo o coração, aí foi que nós nos comprometemos. Me permita a expressão que eu já ouvi muito falar, essa expressão, mas eu nunca usei, mas me lembrei dessa expressão. Agora estamos comprometidos com Deus, da planta do pé até a coroa da nossa cabeça. Estamos comprometidos. Oh, aleluia. Mas você não está comprometido com alguém que não possa colaborar contigo. Ele vai colaborar com o que está no teu coração. Porque se o teu propósito, ou o propósito do teu coração é servir, é fazer, servir a Ele e fazer para Ele, Ele vai te ajudar. Ele vai proporcionar a você
condições de você exercer a função, aleluia, que Ele requer de ti, para que você vá servi-lo. Aleluia. Eu me lembro de uma vez que eu, novo obreiro, e como novo obreiro até hoje a gente continua aprendendo, ninguém sabe tudo, mas me lembro que eu estava muito perto de uns porteiros e gostava de ajudar os porteiros, e gostava de acompanhá-los, e gostava de ouvi-los, e o Senhor tinha me chamado para fazer a obra dele, e eu ainda não sabendo em que e como, eu não me importei em calcular nada disso, eu fui pela fé, fui me entregando. E certa vez eu tomei conhecimento que os porteiros disseram ao pastor: pastor, a gente precisa de porteiro novo. E os porteiros estavam com os cabelinhos branquinhos, e tinham 3 porteiros, e eles preferiam estar mais pertinho do que separado, e haviam 3 portas, mas eles preferiam ficar na porta principal, que era que dava mais movimento e mais dificuldade. E um dizia para o outro: fica aqui para tu me ajudar, e o outro dizia para o fica aqui que eu vou também precisar de ti. E assim ia, um ficava e eles se ajudavam. E aí indicaram para que eu fosse o porteiro com eles, e disseram: pastor, bota esse menino para ajudar a gente, para ser o porteiro aqui com a gente. Aí o pastor disse: ele está muito novo, deixa ele amadurecer mais. E chegou um dia que o pastor chegou, eu cheguei primeiro, chegou o pastor, e o pastor já chegou com a chave e disse: os porteiros não abriram. E o que foi que aconteceu? Ele foi abrir a porta e só tinha eu para ajudar ele. Aleluia. E eu ajudei ele a abrir aquela porta como se fosse aqui, e tinha essa porta aqui, era como se fosse aqui na verdade. Abrimos aquela, depois abrimos essa, que era no outro templo, e tinha porta que dava para a secretaria. E abrimos ali, acolá. E ele disse: meu filho, eu estou sem porteiro, dá para você ir para a porta? Deus vai proporcionar a você condições para você servir a Ele. O que você tem que fazer é dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E que porta? A porta que Ele quiser abrir, Ele vai abrir. Aleluia. E daqui a pouco foi chegando um porteiro, e daqui a pouco chegou outro, e quando chegou outro, chegaram os 3 porteiros, e ficaram mais empolgados para dizer para o pastor: pastor, a gente precisa de um porteiro mais jovem. Eu fiquei com a dor no joelho, o outro deu uma dor na coluna, o outro uma dor no pescoço. A gente foi chegar do meio do culto para lá, mas a gente é fiel e nós viemos. Mas, Senhor, a gente precisa ir renovando os porteiros. Vamos começar com esse menino. Aí ele disse: eu vou botar esse menino para ser o porteiro da secretaria, porque se ele passar lá naquela prova, vai dar certo. E eu não sabia o que segredo tinha lá. E os porteiros disseram: ali não bote eu, bote ele mesmo. E o outro bota ele ali, e o outro bota ele ali. E eu fui ser o porteiro da secretaria, onde estava o bebedor, onde estava o banheiro, onde era um passo a passo e ninguém resolvia. E eu, graças a Deus, não sabia de nada. Quando eu fui ser porteiro, na primeira noite eu vi aquele passo a passo. Eu disse: pastor, eu estou com umas ideias, posso executar? Ele disse: meu filho, execute o mais rápido que você puder. E quando fomos executar aquelas tarefas, e o passo foi o seguinte: eu pedi autorização, reuni os pais das crianças e disse: eu queria pedir uma coisa para os senhores e as senhoras, que quando fosse sua criança tomar água,
o senhor fosse com a sua criança lá da água de beber, quando ela fosse para o banheiro, o senhor fosse com a sua criança. Tá bom, tá bom. Aí o pai disse: eu não vou ficar me levantando do culto não. Menino, fica sentado aqui. Tu vai beber água em casa, para de andadeira na igreja, se comporta bem. Depois disseram: o que foi que tu fizeste? Eu não fiz nada. É porque é Deus que proporciona. Deus proporciona que você realize aquilo que você propõe no coração, desde que seja a servir o reino. Quem quer servir o reino aqui? Servir o reino? Servir o reino de Deus. Aleluia. Mas aquele que ousa pôr a mão no arado, não pode voltar atrás. E o texto principia dizendo, o texto que nós iniciamos: e aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse quer dizer, uma pessoa disse a Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Para onde quer que fores. Então, é muito fácil frasear, falar, dizer, mas fazer é mais difícil. Porém, Jesus disse: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, quando eles começaram a dizer que seguiria por onde quer que o Senhor quisesse, ou por onde ele fosse, logo Jesus apresenta uma dificuldade para aqueles que fossem segui-lo, porque ele diz: as raposas têm covis, quer dizer, elas têm a casinha delas, o abrigo delas, a cova delas, os covis delas. Elas têm lá dentro daquela cova, dentro da sua caverna, a raposa, tem onde reclinar a cabeça. Porque o texto diz: mas o Filho do Homem não tem onde reclinar. A raposa tem ninho, mas o Filho do Homem não tem onde se abrigar. Nas entrelinhas, eles perceberam que Jesus estava dizendo: olha, eu vou padecer, eu vou sofrer privações. Vocês estão dispostos a isto? Logo em seguida, outro ainda diz, depois dessa argumentação de Cristo, depois Jesus disse ainda a outro: segue-me. E ele diz: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Eles se dispuseram primeiro. Em seguida, Jesus apresenta a dificuldade: não tem onde reclinar a cabeça. Ora, o ser humano, ele é inclinado a gostar de um lugar que na pregação a gente vai chamar lugar e uma situação. E nós vamos chamar aqui de que o ser humano gosta de zona de conforto, mas Deus não nos chamou para a zona de conforto. Jesus, quando diz que não tem onde reclinar a cabeça, Jesus, quando diz que a raposa tem covis, ele está deixando claro que conforto não é a visão de Deus para aqueles que seguem a Cristo. Não é. Mas de maneira nenhuma. Me lembro certa vez que quando estávamos de viagem, meu filho mais velho tinha 16 anos, e eu fui buscar ele na fronteira com o Brasil. Então, era Natal, era aniversário da minha esposa, e nós não passamos com ela. Você entendeu o que é sair da zona de conforto? É a gente aprender aqui, na nossa terra, na nossa pátria, a gente tem que agora
se dispor a renunciar, se preparar a renunciar, porque na hora que você diz eu vou, e alguém deve compreender, até para um ensaio de um conjunto, até para ir orar no matutino, até para ir para o círculo de oração, tem que ter renúncia. E aí, se nós aprendermos nessas pequenas coisas, quando vierem outras circunstâncias, nós vamos poder enfrentar a adversidade desta vida. E ali estava meu filho e eu, porque fui buscá-lo, porque eu tive que ir com a família na frente para casa, saímos do Brasil, entramos em outro país, pela fronteira, pela parte terrena, e chegamos ao local, ficamos cerca de 1.300 quilômetros, que é daqui para a Bahia, de distância, para ir buscar de volta o nosso filho 2 meses depois. Deixei minha esposa com 2 filhos pequenos e tive que ir buscar. E eu olhei para minha esposa e disse: esposa, irmã Rose, que ali está, minha princesa, eu disse: amor, como tu sabe, foi planejado, eu agora vou à fronteira, eu tenho data de ir, mas eu não sei quando é que eu vou voltar. E eu não acredito que eu vou chegar aqui no teu aniversário. Portanto, dá-me um beijo, recebe um beijo e feliz aniversário. E fui embora. E passou o aniversário dela, e passou o Natal, a gente lá do outro lado da fronteira. Parece simples, mas ninguém queira uma pedra no sapato, não. Que só sabe quem calça. E nós estávamos lá, e quando estávamos na fronteira, algumas pessoas estavam intrigadas, estavam raivosas, estavam, como se diz em espanhol, molestas, brabas, como se diz em espanhol, airadas, que aqui diz iradas, elas estavam airadas, porque chegaram na fronteira, não tinha ônibus, e o meu direito eu pago imposto, e diziam assim: mas o servo de Deus que aprendeu com Jesus, você que disse eu vou, você que aprendeu com Jesus, sabe o que é isso que eu estou dizendo, já aprendeu que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E porque nós aprendemos, quando vem a adversidade, é todo mundo reclamando, é todo mundo murmurando, e você em paz com Deus. Deus proporciona paz a você. E você às vezes diz assim: mas eu estou passando tudo isso e eu estou calado. Eu estou passando tudo isso e eu estou em silêncio. É Deus que faz, é Deus que faz, é Deus que faz. É no mundo que murmura-se tanto, e nós, ao invés de murmurar, nós cantamos. E daqui a pouco a gente estava cantando, aí chegava a pessoa e dizia: oxe, tipo assim, oxe, esses aí, ó, cantando, e a gente aqui não tem ônibus para a gente, mas também não tem para eles. Aleluia. E aí começaram a desistir, a ir embora, a desistir. E aí eu disse: filho, fica aqui, porque Deus vai mandar um ônibus para a gente. Aí chegou um guarda e disse: o que é que o senhor está fazendo aqui? Eu disse: eu estou esperando o ônibus, numa rodoviária, esperando o ônibus, e não tinha nada aí, ninguém que garantisse que ia passar um ônibus. Aleluia. E de repente, lá vem um ônibus. E o ônibus que eu fui com minha esposa era um ônibus que se chamava Buscama. O ônibus que eu fui com minha esposa, não é o que eu estava com meu filho agora. Buscama era um ônibus super confortável. Parece um ônibus de primeira classe de avião, sério. E ele é interessante, é Buscama, porque ele proporciona uma inclinação tão confortável que você fica super inclinado, as pernas não ficam dormentes, o braço não fica dormente, você parece que está em casa. Aí a gente foi nesse ônibus e eu voltei nesse ônibus, e quando foi nessa hora que não tinha ônibus nenhum, eu confesso que eu esperava o Buscama. Aí vem um teco-teco.
Oh, aleluia. Parece que quando você pensa que está preparado, aí vem mais prova. Oh, rabaxe de cantar, rabacantarraia. Mas você que disse: eis-me aqui, Senhor, não tema, creia somente que Deus proporciona dentro do teu coração espírito, alma e corpo paz. Pode vir o buscama ou pode vir o teco-teco, você se alegra no Senhor e diz: o Senhor está comigo, porque disseram que não vinha ônibus, eu creio que vinha, e agora veio o ônibus. Aleluia. E eu tão feliz, não tinha ninguém na rodoviária. E quando nós estávamos sentados num banquinho abandonado ali dentro da rodoviária, porque tinham muitos bancos, mas estava abandonado, abandonado que não tinha ninguém. E quando de repente, a gente com as boas maletas, e aí que pegando as maletas, que olhamos para o ônibus estava lotado. E quando olhamos para a porta do ônibus, apareceu gente que a gente não sabia de onde tinha. O povo, quando viram o ônibus chegando, fazendo o retorno, saíram correndo de onde estavam, em sombras, em lugares, eu não sei. E que a gente chegou, nós éramos os últimos dos últimos. No ônibus lotado, e o povo, uns diziam: eu vou entrar, e outros diziam: eu não vou entrar aí não, que aí só entra aí quem não tem juízo. Pois crente parece que não tem juízo, porque começou a sair o povo da minha frente, porque eu não entro aí, porque aí quem entra aí é doido. Parece que crente é doido, mas não é não, crente tem juízo. Aí não é doido também não, crente tem entendimento. É porque, aleluia, quando você tem um propósito, você tem que cumprir esse propósito. A missão estava a 1.300 dos meus pés, 1.300 quilômetros estava a missão, onde Deus colocou uma casa para a gente ficar lá e fazer a obra, aonde estava a casa pastoral, aonde estava a igreja, aonde estava a minha santa esposa e meus 2 filhos, aleluia, era lá que eu ia servir a Deus. E nós temos aquelas tradições, né? A tradição do Natal, do Ano Novo. Eu já perdi o Natal, já não dava. Passamos o Natal chorando, abraçando e dizemos: nunca passamos o Natal longe da mamãe e longe da esposinha, né? Mas hoje passamos. Agora a gente não queria passar o Ano Novo. Aí eu disse: Senhor, é contigo. Aí Deus proporcionou esse ônibus, e aí o povo saiu da frente, o ônibus lotado, lotou mais ainda, e entrou meu filho e eu fiquei atrás dele na porta. Um ônibus para andar 1.300 quilômetros, isso não se faz. Não se faz uma coisa dessa. E eu não sei o que aconteceu, que quando chegou lá na frente, o policial parou e disse: o ônibus não pode andar assim, o senhor vai ter que descer. Aí botou a mão no meu filho assim: pronto, daqui para frente pode passar. Eu disse: o problema é que eu e ele, ninguém pode separar. Aleluia. E aí ele disse: então vai. Aí disseram: mas assim alguém tem que descer. Aí o pessoal disse: não, mas a gente vai ajeitar. Ajeitaram lá e fecharam a porta, e o ônibus foi balançando, e o negócio foi melhorando, foi fogando. Era que tinha gente que já estava arriando os pés. Quando eu olhei, lá estava eu sentado no corredor do ônibus, com a cabeça nas pernas do meu filho, ele em pé. Ele é mais alto que eu. Que humilhação, que sofrimento. É nada, irmão. É renúncia. É renúncia. O ônibus andou cerca de 300 quilômetros e folgou pela metade. Aí eu disse: que foi isso? Era porque chegou no lugar mais disputado, onde eram as minas de ouro, onde estavam muitos recursos, onde tinha muito alimento para vender, e a metade desceu ali. No instante arrumaram um lugar para mim. 300 quilômetros, então faltava 1.000, mas agora era 1.000 sentado. Meu filho do lado,
o ar-condicionado era frio, terrível, mas uma coisa é certa: nós tínhamos um propósito e Deus vinha abrindo as portas, proporcionando. Se você se propor a fazer aquilo que agrada a Deus, Deus cuidará de ti. Já não diz o cantor: eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Ele cuida, Ele cuida. Quem crê que Ele cuida? Quem crê que Ele cuida? Ele cuida, Ele cuida, Ele cuida. Rebecanto ite canta rebelabás. E se Ele cuida, por que temer? Por que temer? Por que temer? Há que seguir adiante, há que perseverar. O texto ele é bem claro, aqui ao final, aqui diz assim: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aí eu fui verificar por que arado e por que apto para olhar para trás. Em primeiro lugar, porque o serviço do arado é um serviço que as mãos sozinhas não faz, mas com o arado faz. O arado representa qualquer ferramenta que facilita, ou seja, ferramenta facilitadora para a execução de algo. O arado representa. Então, naquele dia, a ferramenta facilitadora que Deus usou para nós executarmos a viagem foi aquele ônibus. E por que eu disse teco-teco? Porque era ruim o ônibus, era péssimo. Mas você não pode desprezar qualquer que seja a ferramenta, sendo lícita, sendo conveniente. Então pegue a ferramenta, use a ferramenta e vá pregando e anunciando a palavra e o evangelho. Use a ferramenta, mas não desista, persista. Uma vez que você disse ao Senhor: eis-me aqui, aleluia, não olhe para trás. Vamos ficar de pé? Não olhe para trás. Este congresso, saindo das quatro paredes, que Deus, aleluia, colocou para a história desta igreja, em 49 anos de missões, é o primeiro congresso estadual de missões do Rio Grande do Norte. E nós temos que agradecer a Deus e ao pastor Martim Alves da Silva, por entender a importância das missões e deste congresso, para que nós possamos alavancar. Alavancar quer dizer realizar aquilo com menos força e com mais ímpeto. A gente gasta menos força. Com a alavanca você gasta menos força, usa mais ímpeto e realiza grandes coisas. Você precisa acreditar que Deus vai lhe proporcionar ferramentas capazes de você alcançar os objetivos. E como eu lhe disse dessa ferramenta, há muitas ferramentas. Existem até ferramentas que Deus usa só para manifestar seu milagre. Estavam os filhos dos profetas fazendo a casa, mas o machado, que tinha um cabo de ferro, era pesado e caiu. E caiu, o machado caiu. Alguém diz que o cabo era de madeira e caiu o machado do cabo. O certo é que o ferro, ele flotou. Eu sou pernambucano, com muita alegria estou no Rio Grande do Norte, aleluia. Mas eu quero dizer a você, lá no Rio Grande do Norte a gente diz assim, diria assim agora na pregação: o ferro boiou. Aqui também, né? Aleluia. Ferramentas que às vezes, se elas não atenderem o nosso mando, se elas escorregarem das nossas mãos, qualquer ferramenta que Deus
entregou a ti, se ela escapuliu, é porque Deus, certamente, Ele quer só manifestar o milagre. Para mostrar que está contigo, para dizer que vai fazer, para revelar que vai acontecer, e você se lembrar, eu estou aqui. Deus está dizendo, eu estou aqui. Quando o machado flutuou, todos entenderam que Deus estava naquele lugar. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. Estávamos certa vez na Amazônia, cruzando a Amazônia, e era um rio estreito. Do lado direito era assim, mais ou menos 1 metro a 1,5 metros para tocar na mata. Do lado esquerdo, 1 metro a 1,5 metros para tocar na mata. Mas a gente teve que passar por ali. E ali estavam cocodrilos, ali estavam a onça preta, perto da gente. E a gente ia passando. Mas quando a gente olhou de repente para completar, no meio do barco começou a borbulhar água, um buraco se abriu no barco, tínhamos total 13 pessoas, e tinha um pastor nativo, pastor Sabá, Sebastião, chamavam Sabá, e aquele homem disse, fiquem em paz, Deus está conosco. Oh, aleluia, aleluia. E ele disse assim, eu tenho um caneco aqui. Então não era a primeira vez que aquele buraco se abria, era um buraco que tamparam, mas ele deu o caneco. E ali eu tinha um aluno do curso de missões, e aí eu disse para ele, pega esse caneco e vai tirando água. O menino viajou 1 hora com a gente e disse, fechou os olhos, Senhor, guarda a gente, Senhor, tem misericórdia da gente. O menino tinha medo e dizia, Senhor, tem misericórdia, e tirando água do barco, e o olho fechado, e quando foi de repente, uma irmã gritou e disse, não devemos temer, porque acabo de ter uma visão. Ela teve uma visão, revelou a visão, e quando ela disse aquilo, o menino abriu o olho, ficou com confiança, e ficou mais lento, e continuou tirando água, e dizia, Senhor, eu sei que Tu estás aqui, eu sei que Tu estás aqui. Se você entender que Deus está com você, Ele continua tirando você das adversidades, mas é você que vai mudar. Entenda que Deus está com você no barco. O barco não vai afundar, o teco-teco não vai quebrar, o machado vai levantar. Você vai chegar no objetivo proposto por Deus. Eu gostaria que você estendesse sua mão para os céus, com gratidão, e ore a Deus agora comigo e diga a Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, não temerei, eu creio que Tu estás comigo. Ore comigo nesta noite. Pai querido e amado, no nome de Jesus, Te apresentamos Teus filhos e Tuas filhas, e clamamos a Ti nesta hora, para que todos nós, com o propósito de Te agradar, façamos a Tua vontade, estejamos diante de Ti, com o coração inclinado, com o coração derramado, com o coração quebrantado, com o coração preparado para Ti, para que possas operar em nós, para que possa nos guiar, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai amado, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, com confiança em Ti, e para fazer a Tua obra, nós bradamos, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós Te dizemos, eu vou, Senhor, eu vou, Senhor. Te pedimos, Deus, ouve a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém.